Só para relembrar, o livro que nós estamos estudando, este daqui, o Drama das Escrituras, Encontrando o Nosso Lugar na História. E nós já passamos por vários atos, né? Então, como numa peça de teatro, é o que o autor nos propõe, a gente enxergar a história bíblica como uma grande peça que Deus está nos contando. Então, nós já passamos por 3 atos. No domingo passado, nós tivemos o intervalo, né, esse interlúdio, falando do período intertestamentário. E hoje, nós chegamos ao ato 4. Bom, então, eu quero começar, né, antes de entrar propriamente no livro, com uma citação, vou pedir para já colocar o próximo slide, do Paul Tripp, no livro Instrumentos nas Mãos do Redentor. Ele diz assim: Deus não havia esquecido ou perdido o interesse na humanidade. Desde aquela primeira terrível queda no pecado, ele estava trazendo o mundo para este dia. O que parecia sem sentido e fora de controle era, na verdade, o desenrolar da maravilhosa história da redenção que alcançou o seu auge com a vinda de Cristo. Então, à luz do que nós vimos no domingo passado, agora nós vamos ver, então, a chegada de Cristo. Então, a vinda do Rei, a redenção realizada. E eu gostei muito dessa imagem, que ela já nos fala sobre que tipo de reinado, que tipo de rei nós recebemos, e que a gente vai percebendo que, a princípio, a maioria dos seguidores de Jesus naquela época não compreenderam, né, do que se tratava o reino de Deus. Então, a história de Jesus é o advento culminante na história da Bíblia. O autor do livro que nós estamos estudando diz o seguinte: quando sua boa criação foi corrompida pela rebelião humana, Deus imediatamente deu início a uma missão de salvamento. Iria redimi-la, comprá-la de volta para que pudesse ser restaurada ao que sempre tensionara para ela. Então, céus e terra serão restaurados. E isso já se inicia com a vinda de Cristo. Em Cristo, essa renovação e restauração é revelada em sua forma final como reino de Deus. Jesus vem e anuncia que o reino chegou. O reino de Deus chegou. E aí a palavra evangelho, que significa boas novas, boas notícias. Essa é a melhor notícia que poderia haver. Em Jesus, o reino de Deus chegou. E aí, na aula de hoje, nós vamos ver basicamente os 4 evangelhos. Tá? Então, os evangelhos, eles não tentam fornecer uma história certinha, cronológica, de acordo com o que com o que de fato aconteceu. O que a gente vai perceber, e que é muito bonito na Bíblia e em toda a Bíblia, é como Deus usa também a singularidade de cada autor. Então, cada um vai selecionar aqueles acontecimentos que foram mais relevantes para eles, lançando luz ao evangelho a partir desses acontecimentos. Tá? Então, cada um vai ter um olhar particular para a história de Jesus. Cada evangelista interpreta esses acontecimentos à luz das necessidades de seu próprio momento na história. Assim, os evangelhos variam de acordo com os contextos e propósitos diferentes dos autores. Também cada um deles, assim como todos os autores da Bíblia, eles terão um público, digamos assim, específico. A Bíblia é para todos e para todos nós, mas no momento em que cada parte está sendo escrita, ela tem um público-alvo. Então, a gente vai perceber quem está falando, às vezes, para gentios, quem está falando especificamente para judeus. Então, nós precisamos ter isso em mente. E também ter em mente que o Espírito Santo é quem vai guiar cada um desses autores, né, para que eles forneçam, sim, mesmo que com pequenas diferenças, eles vão oferecer um relato fiel, fidedigno daquilo que aconteceu. Então, é o Espírito Santo guiando a história e guiando esses escritos. Então, Jesus torna agora conhecido o reino de Deus. E existiu uma grande expectativa para os judeus sobre o reino de Deus.
E agora é importante que a gente, como o autor sugere, que a gente calce as sandálias do judeu do primeiro século, para que a gente entenda o que isso significa. Nós vivemos numa democracia moderna. Então, para nós, às vezes é muito estranho pensar o que significa uma monarquia, o que significa a chegada de um reino, ter um rei que vai dominar, controlar todas as coisas, colocar as coisas no seu devido lugar. Então, isso era uma expectativa muito grande para um povo que viveu tudo que eles viveram, como nós já vimos nos primeiros 3 atos, né? E agora viviam na expectativa desse reino, porque eles ainda estavam no exílio. Eles estavam sob o domínio romano, então eles estavam no exílio, eles estavam aguardando a chegada desse reino. E Jesus não só afirma que o reino finalmente chegou a Israel, como veio nele mesmo. E isso era muito surpreendente, né? O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 1:15. Então, o Espírito, agora Lucas 4, vou ler Lucas 4, 18 a 21, que está aí. Jesus em Nazaré, a região onde ele inicia o seu ministério, onde ele vivia com a sua família, a região da Galileia. Ele vai na sinagoga, ele frequentava a sinagoga aos sábados. E aí pedem para ele ler, né? E aí ele começa a leitura. Ele começa a leitura do livro de Ezequiel. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Imagina a surpresa, né, e a confusão até na mente deles quando eles ouvem isso, né? Então, para os judeus da Palestina do primeiro século e também da diáspora, havia essa grande expectativa de que Deus estava prestes a agir a qualquer momento, que a qualquer momento o reino chegaria. E aí surgem as perguntas: como viver na expectativa desse dia? De que maneira a vinda do reino pode ser apressada e os odiados expulsos? O que Deus exige do seu povo enquanto aguardamos esse dia? E aí nós já vimos semana passada 4 respostas para essas questões. 4 grupos que se formaram durante o período intertestamentário, que eram muito fortes nesse primeiro século, quando Jesus começava seu ministério, e um deles era o predominante. Então, tinham os zelotes, que promoviam a revolução armada mesmo, e Jesus ainda escolhe um deles para fazer parte do seu grupo. Os saduceus, que faziam concessões às autoridades romanas, então é aqueles que buscavam uma certa diplomacia, né? Vamos resolver na conversa e vão se adequando. Os fariseus, que era o grupo mais forte, que ensinavam uma separação cultural e religiosa radical. Então, os fariseus eram completamente separatistas, né? Buscavam essa pureza do povo e, por conta disso, acabavam colocando uma carga muito pesada no povo. Eles acrescentaram centenas, mais de 600 regras à Torá, que não existiam originalmente. Só para o sábado eram tantos detalhes, ao ponto de dizer quantos quilômetros você poderia andar num dia de sábado. Eram minúcias, impossíveis, às vezes, de se cumprir. E os essênios, que defendiam a reclusão completa, então se isolavam e viviam isolados. 4 respostas diferentes, mas com uma coisa em comum: a aversão aos gentios. O ódio mesmo, às vezes, aos gentios. E nesse contexto aparece Jesus, que se recusa a adotar qualquer uma dessas perspectivas, a se unir a qualquer um desses grupos, né? Então, Jesus se prepara agora para a sua missão.
E cada evangelho vai apresentar, né, essa missão de uma maneira diferente, né? Então a gente vê no evangelho de Marcos que ele começa com o ministério de João Batista, relembrando a profecia do Antigo Testamento que diz que viria aquele precursor que prepararia o caminho para o Messias. O livro de Mateus começa lá em Abraão, então mostrando, olha, a aliança que Deus fez com Abraão, chegando até Jesus, que iria concluir a história de Israel. Lucas vai mais longe ainda, né, na genealogia. Ele começa com Jesus e vai voltando até Adão. Olha, essa aqui é a linha, desde Adão, para mostrar que a boa notícia a respeito de Jesus tem significado para toda a humanidade, não apenas para Israel. E João, que nos leva para antes da criação, mostrando que Jesus já estava lá no princípio. Jesus é a palavra eterna e incriada. Achei estranha essa palavra, falei, eu acho que o autor inventou, porque eu nunca tinha escutado a palavra incriado, mas ela existe, né? Jesus não foi criado, Jesus é Deus também. E ele estava presente desde o princípio com Deus. Então essa é a perspectiva de cada um dos evangelhos. E o nascimento de Jesus é a encarnação de Deus na história humana. Jesus se fez um de nós. Deus se fez um de nós, através de Jesus. Então nós vamos ver o nascimento miraculoso, pelo poder do Espírito Santo. Ele nasce na linhagem de Davi, como havia sido predito, inclusive na mesma cidade, na cidade de Belém. O anúncio é feito a pastores, homens simples, que estavam no campo, no meio da noite. E o anúncio é esse: nasceu o Rei Salvador. Rei e Salvador, o Messias aguardado. E o anjo disse aos pastores: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Como um judeu ele foi circuncidado com 8 dias de vida. Ana e Simeão testemunham, né, esse momento, o cumprimento das profecias de Isaías para a salvação de judeus e gentios. E é muito lindo o que é dito em Lucas 2, 29 a 32, o que Simeão diz: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Aos 12 anos, é o último relato que a gente ouve sobre a vida de Jesus até o início do seu ministério. Na celebração da Páscoa, ele é acidentalmente deixado para trás, né, na comitiva. Seus pais achavam que ele estava ali com outras pessoas, vocês conhecem a história. E quando começam a procurá-lo, voltam para Jerusalém e vão encontrar Jesus no templo, né? Então, quando a sua mãe, né, o repreende como mãe, mesmo que de uma maneira gentil, não do jeito que eu faria, pelo amor de Deus, menino, você está me deixando louco, eu estou morrendo de preocupação, olha como é que eu estou. Não foi assim que Maria fez, né? Mas ela gentilmente repreende o seu filho e ele responde: não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Então a missão pública de Jesus, ela começa aí em conexão com a do seu primo João Batista, né? Que se apresenta na Palestina como um profeta, trazendo a mensagem de Deus, que o reino está próximo. E depois Jesus vem e diz: o reino chegou. A mensagem de João é de arrependimento, para que as pessoas abandonem o pecado e voltem-se para Deus. João batiza no Rio Jordão, o que é muito simbólico, porque o povo teve que atravessar o Jordão para entrar na terra. Então o Jordão simbolizava esse novo começo para Israel. Jesus é batizado por João, não porque ele precisasse ser purificado do pecado, mas Jesus se identifica com a nação, assumindo sobre si mesmo a missão dela de se tornar instrumento da salvação divina para as nações. E o Pai confirma o chamado de Jesus, dizendo: tu és meu filho amado, em quem eu tenho tanto prazer. E o Espírito Santo vem em forma corpórea, se manifesta
diante de todos. O Espírito dali conduz Jesus para o deserto, para o confronto com Satanás. O caminho de Jesus é o caminho da cruz. E eu quero compartilhar um trechinho que eu acabei não colocando aqui. Eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar longo, vou resumir. O autor ele nos propõe 3 perspectivas que Satanás apresenta a Jesus através daquela tentação, né? Então, 3 caminhos diferentes para que Jesus poderia tomar para seguir, para ser o Messias, digamos assim. Então, o primeiro seria um caminho populista. Se ele transformasse a pedra em pão, né, iria resolver os problemas imediatos das pessoas e alimentar todo o povo e todo mundo ia segui-lo. Isso, de fato, a princípio aconteceu. As pessoas começaram a seguir Jesus por interesse naquilo que ele fazia, não por quem ele era. Depois, o segundo seria o caminho do operador de milagres. Se Jesus se jogasse lá da parede do templo e numa obra espetacular, Deus mandasse os anjos para pegá-lo, as pessoas viriam aquilo e falam, não, é esse aí que a gente vai seguir. Como também, de certa forma, aconteceu, embora a intenção de Jesus com os milagres não fosse essa, a gente vai ver mais para frente. E, em terceiro lugar, o caminho do revolucionário violento. Para isso, ele teria que se curvar diante de Satanás. Mas Jesus não vai por nenhum desses caminhos. Em vez disso, ele escolhe a estrada difícil para o reino, a estrada do serviço humilde, do amor doador e do sofrimento sacrificial. O caminho de Jesus é o caminho da cruz. Então, Jesus inicia a sua missão na Galileia, na região em que ele vivia. Ele vai... A gente vai ver muitos relatos, principalmente ali em Cafarnaum, que era próximo, inclusive, de Nazaré. Anuncia o reino de Deus, tanto em palavra quanto em suas ações. Começa a reunir um grupo de seguidores. Seu ensino e ações demonstram tal autoridade que logo muitos começam a segui-lo. Mas nem todos gostam do que ouvem. E a oposição, pouco a pouco, começa a aumentar. Então, o que a gente vai ver é que a oposição, ela não começa a acontecer, ela começa a acontecer por parte dos líderes judeus, né, que não gostam muito do que Jesus está dizendo, acham uma ousadia, né, o que ele diz, mas o povo comum também, aos poucos, começa a virar as costas, começa a abandonar Jesus, começa a se opor a ele, às vezes por perceber que talvez ele não seja aquilo que a gente está esperando, talvez ele não é o tipo de líder que a gente gostaria ou que a gente precisa nesse momento, às vezes por medo da liderança religiosa, que começa a se colocar cada vez mais em oposição a Jesus, e às vezes por medo até dos romanos, né? Vendo Jesus como alguém que poderia também incomodar o Império Romano. E depois de quase 2 anos de ministério, as pessoas começam a se afastar e o grupo, né, opositor começa a aumentar. Mas Jesus anuncia que o reino chegou, as boas novas. A palavra evangelho, que é a palavra em grego evangelion, significa isso. E era uma palavra comum usada naquele tempo. Era uma palavra usada para falar de qualquer notícia que trouxesse muita alegria. Podia ser um casamento, o nascimento de um bebê, né, a compra de uma propriedade. Então, era uma palavra que as pessoas estavam habituadas, elas usavam no seu cotidiano, né? Então, Jesus proclama essa boa notícia, esse evangelho, que o reino de Deus chegou, de que o poder de Deus para salvar sua criação chegou. Deus está se tornando rei novamente. Então, aqui eu coloquei um mapa, próximo slide, isso, só para a gente ter uma ideia, né? A gente já viu também um mapinha semana passada, de como se organiza aqui, como se organizava aqui o território da Palestina. A gente vai ver que Jesus começa o seu ministério ali em cima, na região da Galileia, a família dele vivia em Nazaré, ele passa muito tempo em Cafarnaum. Jerusalém está aqui embaixo. Então, a gente vai ver em alguns momentos fariseus saindo daqui, de longe de Jerusalém, para ir até lá na região da Galileia, ouvir o que Jesus estava dizendo, porque a fama dele chega aqui embaixo, né?
E do lado de cá do Jordão, a região de Decápolis, que é uma região gentílica. E Jesus também passa um tempinho ali, principalmente quando a pressão começa a aumentar do lado de cá. Então, o chamado de Jesus é para se arrepender e crer, e em seguida segui-lo. Marcos 1, 14 a 17. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Era também comum para o povo naquela época que um rabino chamasse jovens para caminhar com ele, para estudar a Torá com ele. E eles abandonavam tudo mesmo, deixavam seus planos de vida para seguir esse mestre. Então, não era um convite muito estranho o que Jesus faz, né? Ele já estava sendo conhecido como um mestre. E ele começa, assim, a formar o seu grupo mais próximo. E o convite de Jesus é o mesmo para nós até hoje. Venham, juntem-se a mim, aprendam de mim, abandonem o seu próprio modo de vida, façam o que eu faço, aprendam a viver como eu vivo. A reivindicação que Jesus faz de ser o Messias do reino de Deus logo é validada por alguns atos extraordinários que revelam o poder salvador de Deus operando nele. Os milagres de Jesus são a evidência clara que o poder de cura do reino de Deus se faz presente na terra. É interessante que João Batista, já preso, pede para os seus discípulos, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, pede para os seus discípulos que perguntem para Jesus se ele é de fato o Messias. E Jesus responde assim, voltem, né, e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. E é interessante que o primeiro milagre que Marcos vai relatar, não necessariamente o primeiro milagre de Jesus, mas o primeiro que Marcos relata no seu evangelho é quando Jesus expulsa um espírito maligno, mostrando assim que ele veio para destruir as obras do diabo. E essa questão dos milagres, agora em janeiro, eu fiz um mini curso de férias do Ministério Filipenses 4:8, num livro muito lindo chamado Surpreendido por Jesus. E ele fala que, o autor vai dizer que os milagres, para nós, que é algo sobrenatural, na verdade, Jesus está apenas nos dando um vislumbre, né? Demonstrando que Deus vai fazer as coisas novamente se tornarem normais. O normal é ter um corpo sem doença. O normal, da forma como Deus nos criou, foi para sermos eternos. E Jesus vai demonstrando como como Deus vai colocando as coisas de volta no seu lugar, né? Então, é Deus já através de Cristo restaurando a sua criação. E sobre isso o autor também diz algo muito lindo. Esses milagres são como janelas pelas quais podemos vislumbrar um cosmo renovado, do qual Satanás e seus demônios foram expulsos. Doença e dor não devem mais existir. A própria morte será destruída para sempre e a criação restaurada à sua beleza e harmonia originais. Nenhum vestígio do pecado ou dos efeitos deste desfigurarão ou comprometerão a nova criação de Deus. Então, na ação de Cristo, a gente começa a ter vislumbres, né, da criação restaurada. Frequentemente, Jesus se retirava para orar. Jesus estava sempre orando, às vezes a noite toda, tanto é que seus discípulos às vezes nem davam conta e dormiam, mas ele estava sempre em comunhão com o Pai, através da oração. Ele mantinha um relacionamento intensamente íntimo com Deus, como de um filho com seu pai, e a atuação do Espírito em Jesus e por meio dele. Então, a palavra Abba, que Jesus usa, às vezes, para se referir a Deus, é simplesmente a tradução para a palavra
pai. É pai. Mas era uma palavra usada num contexto mais íntimo. A palavra no aramaico que era usada num contexto de intimidade. E depois a gente vai ver lá na frente como num determinado momento Jesus deixa de chamar Deus de pai para falar meu Deus. Né? Jesus mantém uma comunhão íntima com o Pai em oração e isso libera o poder do Espírito para curar e renovar. E a oposição se torna cada vez maior. Os evangelhos vão relatar várias ocasiões em que líderes judeus, fariseus e mestres da lei ficavam ali entre a multidão, às vezes vindo de longe, lá de Jerusalém, para averiguar a ortodoxia desse movimento do reino, de Jesus e desse movimento do reino. O que eles ouvem, né, e o que eles veem os perturba muito. E eles começam a entrar em embate com Jesus. E esses embates não eram sobre a palavra de Deus em si, mas sobre as práticas judaicas tradicionais. Normalmente aquelas que eles acrescentaram à Torá. E é isso que os incomodava, porque eles viam nisso esse símbolo da separação, da pureza. E Jesus vai desafiar completamente esse status quo da tradição. Ele explica a vinda do reino de um modo que os fariseus não conseguem entender. E eles acreditam que a identidade judaica está sendo atacada, está em risco. Então, os fariseus, eles tinham uma atenção muito especial em relação às leis alimentares, ao dízimo, à observância do sábado, à escolha das companhias à mesa. E aí Jesus vai e cura no sábado. Né? Os seus discípulos pegam lá umas espigas no chão num sábado. Não lavam a mão antes de comer. Ele se senta à mesa com pecadores e publicanos. Não, está tudo errado. Né? Era o que eles viam. Então, já no início do ministério de Jesus, na Galileia, ele começa a formar essa comunidade. E, num primeiro momento, ele vai dar ênfase às boas novas para o povo judeu. Né? Isso pode parecer estranho, mas a gente precisa ver dentro do contexto da literatura profética. Senão a gente pensa, mas e os gentios? Não precisam ouvir as boas novas? Não, não é isso. Né? Mas naquela situação com a mulher cananeia, que é um trecho que é muito tocante para mim. Né? Ela chega para Jesus e diz assim, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Era uma mãe aflita com a filha endemoniada por tanto tempo. E ela diz, tenha misericórdia de mim. E Jesus responde isso para ela. Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas de Israel. Mas ele vai embora e deixa essa mulher assim? Não. Ela insiste. Ela se curva diante de Jesus. Ela o adora. E diz aquela frase, né, que até os cachorrinhos comem das migalhas do que caem da mesa. Ela diz, qualquer coisa que vier do Senhor eu aceito. E Jesus atende o seu chamado. Jesus não deixa aquela mulher sem ser atendida, porque ele vê o seu coração e a sua fé. E para os discípulos, quando ele manda os discípulos a pregar, ele diz, vão antes as ovelhas perdidas de Israel. E ele ainda diz, não entra em território samaritano, não entra no território dos gentios. Mas depois ele mesmo conversa com a mulher samaritana, ele mesmo vai com seus discípulos ao território dos gentios. Então a gente precisa compreender no primeiro momento à luz dessa literatura profética, principalmente Ezequiel e Isaías, que diz que primeiro Israel seria restaurado para que depois todas as nações vissem que Deus é o Senhor. Então Jesus anuncia o irromper desse dia, o início da renovação de Israel, que acabará atraindo todas as nações a Deus. E aos seus discípulos ele diz, e a nós também, vós sois a luz do mundo. E é lindo pensar nessa comunidade dos 12, que estão ali mais próximos de Jesus. E esse trecho que eu destaquei aqui do livro, ele precisa falar com todos nós como discípulos de Jesus hoje, como parte desse grupo
próximo de Jesus. Estar com Jesus significa observá-lo e vir a conhecer seu modo de vida. Ouvi-lo e ser instruído a respeito da vida no reino. Significa aprender acerca da comunhão íntima de Jesus com o Pai e moldar sua própria vida de acordo com a vida capacitada pelo Espírito. Grande parte do texto dos evangelhos está tomada com Jesus ensinando seus discípulos o que significa viver como cidadãos do reino que ele estava trazendo. O Sermão do Monte é nosso exemplo mais claro da instrução de Jesus aos seus discípulos sobre a vida no reino de Deus. E aí Jesus está formando essa comunidade, para além dos 12, né, dos seus seguidores. E ele escolhe pessoas que, principalmente para o judeu tradicional, para os fariseus era impensável, né? Mesmo dentro do povo de Israel. E aí qual vai ser a resposta, né, de Jesus? Que ele não veio para os saudáveis, mas para os doentes. Veio buscar e salvar o que estava perdido. E Lucas dá ênfase especial para 4 grupos que receberam atenção especial de Jesus: pecadores, coletores de impostos, prostitutas, pobres e enfermos. O que a gente entende aqui como pecadores, né? Todos nós somos pecadores. Todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Mas quando eles se referem a pecadores, eram pessoas que sabidamente tinham um estilo de vida contrário à ética, à moral, né? Às vezes eram ladrões, trapaceiros, pessoas que a sociedade sabia que tinham uma conduta errada, certo? Embora nesse grupo, às vezes também eles colocavam as prostitutas e os coletores de impostos. E sobre os pobres e enfermos, a gente precisa destacar o seguinte. Existia uma crença equivocada nos judeus do primeiro século, especialmente para os fariseus, de que os pobres e enfermos ou deficientes físicos estavam vivendo a consequência de algum pecado, que eles estavam em pecado. Então, por isso, quando Jesus cura aquele cego de nascença, eles vão perguntar: quem que pecou? Ele ou os pais? E Jesus fala: nenhum dos dois. Isso aconteceu para que a glória de Deus fosse vista. Então, eles tinham essa crença equivocada. Então, quando Jesus fala e traz para perto de si pessoas pobres, deficientes físicos, que ele cura, né, pessoas doentes, eles acham aquilo um absurdo. E Jesus vai explicar o seu reino através de parábolas. Então, aqui eu vou passar rápido, a gente não vai conseguir falar sobre as parábolas, então vocês trazem aí a memória, né, do que vocês se lembram das parábolas e depois leiam com calma cada uma, né? Então, tudo que eles estão ouvindo de Jesus vai causar uma certa perplexidade, mas também uma confusão. E Jesus vai explicando através das parábolas como que o reino funciona. Então, aqueles que criam verdadeiramente em Jesus começam a compreender quando ele explica. Mas para aqueles que não estavam a fim de entender, só queriam ver o que Jesus estava fazendo e a mente deles estava num outro tipo de Messias, eles não compreendiam. Então, a primeira categoria que o autor destaca aqui para nós é: o reino de Deus não vem de uma só vez. É essa tensão que nós vivemos até hoje, né? Ele já começou, mas ainda não terminou. Ainda não se consumou. O reino já chegou, já foi instaurado, mas ainda não completamente. Então a gente tem a parábola do joio e do trigo, do grão de mostarda e do fermento e daquela grande pesca, da rede de pesca que vem todo tipo de peixe. No presente, o reino não vem com poder irresistível. Então, a expectativa dos judeus era que quando o reino de Deus chegasse, já ia acabar com todos os seus inimigos. Já ia aniquilar todo mundo e instaurar um reino, e nenhum inimigo poderia resistir a Deus, né? Certamente Deus vai eliminar todos os seus inimigos e o reino dele nunca será destruído. Mas num momento, o Messias não vem como um conquistador militar, mas como um semeador humilde, né? E aí a gente lembra da parábola do semeador. O juízo final do reino está reservado para o futuro, né? E os ouvintes de Jesus esperavam que aquilo acontecesse ali, naquele momento.
né, que o juízo de Deus caísse sobre os ímpios, sobre os romanos, sobre todos os pagãos naquele momento. E aí nós vemos Jesus contando a parábola, novamente, do joio e do trigo, a grande pesca, o mestre que confiou os talentos aos seus servos, as 5 virgens prudentes que guardam o seu óleo para o retorno do noivo. E em quarto, a revelação plena do reino é postergada para permitir que muitos entrem nele na era presente. O reino já começou em Jesus, mas o trabalho de Deus não terminou, e é aí que nós também entramos na história, né? E aí a parábola do banquete, né? Vocês se lembram? Os convidados não chegam, eles saem mandando buscar todo mundo. Os mendigos, todo mundo estava na rua, né? Todos nós. A ovelha perdida, glória a Deus por isso. A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo. E aí Jesus vai para fora da Galileia. Depois de quase 2 anos de ministério, as pressões começam a aumentar, a oposição começa a aumentar, e Jesus passa um tempinho em território gentílico. Então, indo para essa região, que também, para os fariseus, se você tivesse que passar por um território gentílico ou samaritano, quando você voltasse, você tinha que passar por purificação, né? E Jesus vai para território gentílico, e ali ele expulsa demônios, cura cegos, surdos e mudos e alimenta 4.000 pessoas. Mas quem é Jesus? Todos começam a se perguntar. Quem é Jesus? Após ele acalmar a tempestade, os discípulos perguntam: quem é este? Que a natureza o obedece? Os ventos, o mar. Né? Herodes, ouvindo tudo que ele estava ouvindo a respeito de Jesus, ele pergunta também: quem é este de quem eu ouço essas coisas? E Jesus pergunta aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Marcos coloca só tu és o Cristo, Mateus completa, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, mostra com mais detalhes. A confissão de Pedro é um ponto crucial no Evangelho. Cristo, né? A palavra Christos traduz a palavra hebraica Messias, que significa ungido. Né? E para que as pessoas eram ungidas naquele tempo? Para um ofício especial: sacerdotes, reis e profetas. Jesus é tudo isto. Né? Mas também esse título era usado para aquele que Deus designaria para restaurar seu governo e inaugurar o seu reino, certo? Mas também as pessoas entendiam esse Messias com alguém com conotações políticas e militares. Esse era o principal entendimento do povo, porque era isso que vinha de encontro aos anseios deles, às necessidades que eles achavam que tinham. Nós não sabemos nada sobre nós mesmos, né? Então essa era o que eles achavam que era a sua principal necessidade. E Jesus começa o seu caminho, então, de cima para baixo, vindo para Jerusalém. E os discípulos ainda não entendem plenamente que Jesus precisa ir à cruz. À medida que caminham para Jerusalém, Jesus continua ensinando principalmente sobre a necessidade do sofrimento e o preço de ser discípulo. Então, caminho da cruz, Jerusalém será o cenário da batalha final entre o reino de Deus e os poderes do mal. Muitos em Israel esperam uma batalha militar culminante entre o exército de Deus, composto por judeus piedosos e dos gentios pagãos que se opõem à vontade de Deus. Mas essa não é a batalha para a qual Jesus está se preparando. Para Jesus, a batalha será vencida, não matando o inimigo, mas permitindo que ele mesmo seja morto, dando sua vida na cruz. Então Jesus vai instruindo os seus discípulos que ele precisa sofrer, que ele vai ser rejeitado e morto. E existe pouco tempo aí para que eles passem por esse treinamento intensivo, né? Então eles precisam aprender o máximo, em pouco tempo, o que de fato significa seguir Jesus. O caminho da cruz é custoso, exige compromisso total, devoção e lealdade completas a Jesus e ao reino de Deus. Seguir Jesus significa participar da sua missão.
E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. A cruz é símbolo de morte. Todos nós, discípulos de Jesus, estamos também caminhando para a morte. Quem carrega a cruz, caminha para a morte, para ter vida em Jesus. Jesus chega a Jerusalém, onde seus últimos dias serão ocupados com muita hostilidade dos líderes judeus. Então ele entra em Jerusalém de uma forma muito significativa, montado num jumentinho, né? E a multidão o espera com muita exultação, gritando: bendito seja o rei que vem em nome do Senhor. Mas ele vem como um rei humilde, gentil, montado num jumentinho, num animal de carga. Ele não vem num cavalo como Judas Macabeu, como a gente viu semana passada, que chega num cavalo, entrando na cidade, vai lá, faz a purificação do templo, né? Não, Deus nos mostra, não é esse ainda, não é esse aí o Messias. Né? Ele entra dessa maneira. E essa mesma multidão que grita: bendito seja o rei que vem em nome do Senhor, dali a alguns dias vai estar gritando: crucifica-o. Quando Jesus faz a purificação no templo, ele encena o juízo sobre o templo, de uma forma didática, né? Então ele vai expulsar os comerciantes que estavam ali vendendo os animais para o sacrifício, derruba as mesas dos cambistas e interrompe temporariamente aí as atividades do templo, indicando que chegaria ao fim, que aquele templo chegaria ao fim. Esse templo se tornou símbolo separatista. Aquele lugar da presença de Deus no meio do seu povo, que era tão importante para o povo, tão importante para o judeu, se tornou um símbolo de arrogância, de hostilidade. Né? Vocês não são como nós. Aquele lugar deveria proclamar a Deus para as nações. E aí, agora Jesus mostra que um novo templo iria surgir. A vida ressurreta de Jesus no povo renovado de Deus para se tornar luz para as nações. Quem é a luz para as nações? Nós precisamos ser a luz do mundo. Isso aqui não é templo. Isso aqui é um prédio de reuniões. É um lugar onde a gente se reúne. O templo. Cada um de nós é templo do Espírito Santo. É templo do Senhor Jesus para proclamar a luz para as nações. O lugar, o edifício, não tem mais significado, porque Cristo veio e já começou e já instaurou o seu reino. Então, na Páscoa também, Jesus representa para os seus discípulos simbolicamente a sua morte e coloca então aí para eles uma nova aliança que é para todos nós. Relembrando, a Páscoa que era para relembrar a libertação do Egito, a aliança que Deus fez com o povo. Agora é uma nova aliança. A aliança não do sangue do cordeiro passado nos umbrais da porta, no batente das portas. Agora o sangue de Jesus derramado. E é por meio da morte que o reino virá. Eu acho que eu vou ter que pular um pouquinho para não me enrolar. Mas aqui Jesus é julgado e preso, então vocês sabem o que aconteceu na calada da noite, né? Vai ser lá ele vai ser primeiro traído, ele está lá no escuro, já é de madrugada, orando, Judas faz o conchavo dele, né? Para identificar Jesus no meio da escuridão, vai lá, dá um beijo, Jesus vai ser preso, ele vai passar por um interrogatório que é completamente informal, depois ele vai ser levado para ser interrogado diante do sumo sacerdote, de Caifás, e aí ele vai ser acusado de blasfêmia. Só que tem um problema, os judeus não têm autoridade para a pena de morte ali, só os romanos. Só que para os romanos, blasfêmia não é um castigo que mereça a morte. E aí Pilatos vai tentar de todas as formas fazer com que eles mudem de ideia. Vai oferecer outro no lugar.
Jesus vai apanhar muito, vai ser torturado aquela noite toda. Falar, olha, já fiz isso aí, olha, tá desse jeito aí, já não tá bom para vocês? Não, nós queremos a morte de Jesus. Né? Então, eles vão apresentar um outro tipo de acusação para os romanos, que é de traição e rebelião contra o Império Romano, já que ele se intitula rei. Tá? A crucificação dificilmente parece uma vitória, especialmente no contexto da cultura romana no primeiro século. Derrota. E foi assim que os discípulos, no primeiro momento, se sentiram. Derrotados, abandonados. Para os romanos, chamar a si mesmo de rei era traição e um desafio à soberania de César. Para os judeus, era blasfêmia. Mas o que de fato significou a morte na cruz? Após todo o sofrimento que Jesus passou, durante toda aquela noite e aquela manhã, até chegar ao Gólgota e ser pregado na cruz, o sofrimento continua nas zombarias e nos insultos. Salvou aos outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? Quase a mesma coisa que Satanás diz para ele, se joga daqui, Deus vai mandar os seus anjos para te pegar. Até o criminoso ao seu lado, que estava morrendo justamente, né, participa da zombaria, é repreendido pelo outro criminoso, que nos últimos instantes de vida crê em Cristo e é salvo. Ao meio-dia, às 3 horas seguintes, trevas cobriram a terra. Jesus brada em agonia, meu Deus, por que me abandonaste? O pai virou as costas a seu filho nesse momento em que ele carrega o pecado do mundo. Perceberam? Todas as orações. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Agora ele brada. Eu não consigo não me emocionar, perdão. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus diz para nós que nunca nos abandonaria. Na pior circunstância, Deus não vira o seu rosto de nós. Mas naquele momento, Deus não suportava ver todos os nossos pecados do mundo inteiro, de todos os tempos na história, sobre Jesus. Está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E essa imagem, que é aparentemente uma imagem de derrota, é transmitida no Novo Testamento como o maior dos atos de Deus na história. Paulo proclama que a mensagem da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Aleluia. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A igreja enxerga a cruz pela ótica da ressurreição. Nós não vemos um Jesus crucificado, nós vemos uma cruz vazia, porque o nosso Deus está vivo. A raiz de toda oposição ao governo de Deus era a rebeldia humana. E esta somente poderia ser destruída na cruz. E nós somos participantes dessa vitória, assim como participaremos da vitória, da ressurreição, da vitória sobre a morte. Jesus ressuscita dos mortos. Na ressurreição de Jesus, um novo mundo está nascendo. A ressurreição está no âmago da fé cristã. Cremos num Deus vivo. Após a crucificação, os discípulos estão meio perplexos e abatidos. E as muitas aparições de Jesus os levam à plena aceitação da verdade. Jesus está realmente vivo, ressurreto dos mortos. Ao ressuscitar, ele inaugura a renovação de toda a criação, incluindo nossos corpos físicos. Portanto, quem crê em Jesus viverá e participará de sua ressurreição. Jesus mostrou o caminho para entrarmos na era vindoura. Marcou nossa trilha para entrar no reino de Deus. Podemos entrar nesse reino na medida em que nós seguimos os seus passos. Hoje, nós já desfrutamos disso, desse lado de cada eternidade. E depois desfrutaremos plenamente. Né? E agora, depois de ressurreto, Jesus comissiona os seus discípulos. E cada evangelho vai enxergar de forma também singular esse comissionamento. Então, Mateus ressalta a autoridade de Jesus no céu e na terra,
que é também uma resposta à liderança religiosa. Mateus fala diretamente com judeus. Então, olha, Jesus tem sim autoridade no céu e na terra, e seus seguidores devem fazer discípulos de todas as nações. Em João, Jesus é descrito como o enviado do Pai. E assim como o Pai o enviou, ele envia também os seus discípulos para transmitir a boa notícia que inclui o perdão dos pecados. Em Lucas, Jesus comissiona seus discípulos a serem testemunhas, que é uma nomenclatura jurídica. E essa nova comunidade deveria testemunhar da morte e ressurreição de Jesus e sua oferta de arrependimento e perdão dos pecados para todos os povos. Mas, olha, eu vou conseguir, Márcio, dar os últimos minutos. Acho que eu corri tanto, nem tomei água. Enquanto Mateus, Marcos e João terminam suas histórias sobre Jesus com a ressurreição e o comissionamento, Lucas continua em Atos. Agora esse livro vai dar as respostas às primeiras perguntas dos discípulos sobre o tempo do reino vindouro e de seu próprio lugar na missão que continua. Aí isso é o assunto da próxima aula. Qual a nossa missão? Fomos todos como discípulos de Jesus, comissionados por Ele. E nós vamos ver um pouco sobre a nossa missão. E uma coisa que eu passei assim correndo, quando falei sobre a comunidade de Jesus, essa comunidade de Jesus que parecia tão estranha para os judeus tradicionais, para os fariseus, de pessoas tão diversificadas, né? Naquele mesmo livro que eu citei, Surpreendidos por Jesus, ele fala da surpreendente comunidade de Jesus. Não há pré-requisito. Não há currículo, você não apresenta um currículo para fazer parte dessa comunidade. Eu vou falar de mim, né? Não vou dar exemplo de ninguém, de mim mesma. Eu nasci num lar cristão. Tive uma vida toda bonitinha, ensinada em casa sobre Jesus, na igreja, na escola dominical. E toda a minha vida aqui, nunca fiz muitas bobagens, apesar dos meus muitos pecados. Mas se uma outra mulher, na mesma idade que eu, chegar a Cristo, já adulta, tendo feito muitas coisas na sua juventude, no pecado, ela chega a Cristo pela mesma graça que eu cheguei. O preço pago é o mesmo, por mim e por ela. O sofrimento de Jesus não é menor para mim, porque eu sou boazinha. E doeu mais por causa dela, porque é mais pecadora. Não. Então, nós somos essa comunidade estranha, diversificada de Jesus, que entra no seu reino pela graça, por amor. Obrigada, que Deus abençoe.